Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre elipsoides, aqui no assunto de quádricas em geometria analítica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então na aula anterior a gente falou sobre as equações gerais das quádricas e a gente viu que a princípio a gente vai estudar elas nesse formato aqui, sem os termos mistos, né? Então essa é a equação geral de uma quádrica que não está rotacionada. E aí, quando a gente faz toda a manipulação, completa quadrados, a gente chega em equações nesse formato aqui, equações canônicas das quádricas. Então, se ela estiver deslocada, a gente vai ter algum valor aqui subtraindo x, talvez algum subtraindo y, z, né? Agora, se ela estiver centrada na origem, bonitinha, ela vai ter esse formato, o formato mais padrão de uma quádrica, centralizada, sem estar rotacionada, o formato mais perfeito. Mas pode acontecer de a gente ter ela deslocada também, não tem problema, tá bom? Tá, mas agora que a gente viu o formato genérico de uma quádrica, vamos começar a falar sobre as classificações específicas. Dependendo do que acontecer aqui com esses sinais, a gente pode ter diferentes tipos de quádricas. Então, vamos começar a falar sobre a primeira quádrica, que é a quádrica quando todos os sinais são positivos. Ou seja, nem x, nem y e nem z tem sinal negativo, que vai ser o elipsoide. Então, olha que nome curioso, né? Lembra bastante a elipse que a gente viu lá em cônicas. O elipsoide, gente, vai ter esse formato aqui da equação canônica de uma quádrica, onde todos os termos são positivos. Então, a gente tem aqui x menos o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, aí mesma coisa para o y e para o z, tudo isso igual a 1. Isso lembra bastante a equação que a gente tinha lá de cônicas, que era x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E quem era essa equação, gente? Era justamente a equação da elipse. Então, o elipsoide nada mais é do que a elipse, só que visualizada ali em 3D. Então, lembra da elipse? Que a gente tinha a elipse no R2, né? Uma elipse ao longo do eixo Y. Agora, a gente vai pegar essa elipse e acrescentar uma dimensão nela. A gente vai acrescentar a dimensão Z. Então, vira ali uma bola de futebol americano, né, gente? Ó, gente, então aqui apresento para vocês no software essa figura que é o elipsoide. É uma elipse, né? Se a gente for visualizar aqui, no plano XZ, é uma elipse. Visualizando aqui no plano XY, é uma elipse. Visualizando no plano YZ. Tá mais para uma circunferência, né? Porque aqui o que tá embaixo do Y é igual ao que tá embaixo do Z, para essa aqui em específico. Mas, ó, se eu mudar um pouco, é uma elipse, ó. Então, aqui já é uma coisa que a gente consegue visualizar. Quando dois dos termos são iguais, naquele plano, ó, então aqui no caso, no plano YZ, a gente tem uma circunferência. No resto aqui, como não é igual, fica uma elipse. E também é interessante a gente notar que se todos os termos aqui embaixo forem iguais, então, por exemplo, todo mundo é 1, a gente vai ter uma superfície esférica. Porque se todos os termos aqui são iguais, você pode passar para o outro lado multiplicando e isso vai dar exatamente a equação de uma superfície esférica. Então, se todo mundo aqui for 5, por exemplo, ó, todos os denominadores são iguais a 5, a gente tem uma superfície esférica. Se um deles mudar, você já vai estar achatando naquele eixo. Então, ó, eu mudei aqui o y, então eu achatei no eixo Y, não é mais uma circunferência esférica quando a gente olha aqui no plano YZ ou então no plano XY. Agora, se a gente olhar no plano XZ, onde eles ainda são iguais, a gente tem uma circunferência perfeitinha, bonitinha. E também é legal a gente notar que esse elipsoide pode estar deslocado. Então, se eu tiver x menos 2 ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 3, mais z menos 1 ao quadrado sobre 5. Onde você acha que vai estar o centro desse elipsoide? Ó, tudo isso igual a 1. Vai estar no ponto onde x é 2, y é 0, porque ele não está subtraindo ninguém, e z é 1. Então, ó, o ponto 2, 0, 1 é o centro desse elipsoide aqui. Repara que realmente ele deu uma deslocada, né? Ele não tá mais na origem, não tá mais centralizado na origem, mas não deixa de ser um elipsoide.
Então, gente, agora falando sobre os parâmetros, a gente já viu que essa aqui é a forma geral de escrever um elipsoide, né? E aqui vamos falar então sobre o caso onde ele está centralizado na origem. Nesse caso, o parâmetro A vai ser a medida do semi-eixo ali no X. Então, no caso do centro do seu elipsoide, que aqui nesse caso é a origem, até a extremidade ali no eixo X, a medida é A. Então, aqui tem A ao quadrado, essa medida aqui vai ser A. Agora, se você medir do centro do seu elipsoide até a extremidade em relação ao eixo Y, essa medida vai ser o B, que é o que está ao quadrado ali embaixo do Y ao quadrado. Agora, se você medir do centro do seu elipsoide até a extremidade em relação ao eixo Z, esse semi-eixo vale C, que é quem está ao quadrado embaixo do Z ao quadrado. Então, ó, A, B e C são as medidas dos semi-eixos para cada uma das direções, para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, respectivamente. Então, por exemplo, se você tiver x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais z ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual a 1, isso quer dizer que isso é um elipsoide centrado na origem, né? Porque ninguém está subtraindo nada aqui. E aí, a medida do semi-eixo no eixo X, essa medida aqui, vale 3, no eixo Y vale 4 e no eixo Z vale 5. Então, é um elipsoide que ele é maior no eixo Z do que nos outros eixos. E agora vamos falar sobre os traços, gente. A gente já viu um spoiler disso na última aula, mas os traços é como se a gente fosse fatiar a nossa quádrica, ó, nossa quádrica é o pão inteiro, a gente vai fatiar ela em diferentes fatias ali, diferentes planos, para a gente entender o que acontece com as fatias desse pão, que figura a gente está formando ali. Então, dependendo do pão que você tem e dependendo dos planos que você corta ali, de como você pega a faca, se você cortar a faca assim ou se você cortar assim, você pode ter diferentes figuras formadas ali no seu pão. E como que a gente descobre isso? A gente vai cortar a nossa quádrica, no caso que a gente vai fazer isso com elipsoide, em planos paralelos ao plano XY, que são planos no formato Z igual a alguma coisa, planos paralelos a XZ, que são planos no formato Y igual a alguma coisa, e planos paralelos ao plano YZ, que são planos no formato X igual a alguma coisa. Então, vamos começar vendo o que acontece quando o Z é uma constante aqui na equação do nosso elipsoide. Então, se Z for uma constante, ele não for uma variável, o que a gente vai formar? Bom, a gente vai ter x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais uma constante qualquer ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Então, vamos passar todo mundo que é constante para o outro lado. Aí, a gente vai ter x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, gente, dependendo do valor dessa constante que z assume, se for uma constante maior, menor que alguma coisa, a gente pode ter diferentes figuras sendo formadas aqui. E vamos analisar quais são essas diferentes figuras. Vamos começar com um caso onde 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado seja um número negativo. Ou seja, se isso aqui se tornar algo negativo. Gente, se isso acontecer, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado sobre esses parâmetros aqui dá algo negativo. E isso é algo impossível de acontecer. Isso aqui, gente, sempre vai ser positivo. Porque pensa, tá todo mundo ao quadrado, você tá somando todo mundo, não tem como ser negativo. Ou seja, se você tiver k ao quadrado sobre c ao quadrado maior do que 1, que vai ser k ao quadrado maior do que c ao quadrado, isso aqui não vai representar nada, não vai representar ponto nenhum, porque não tem como esse termo resultar em algo negativo. Então, resolvendo essa equação, a gente vai ter ou k menor do que menos c, ou k
maior do que c, que são as possibilidades que podem acontecer para que k ao quadrado seja maior do que c ao quadrado. Então, gente, vamos supor a equação desse elipsoide aqui, onde a é 2, b é raiz de 2 e c é 3. São os parâmetros aqui embaixo do x, y e z. Eu vou traçar planos paralelos ao plano XY. Então, por exemplo, aqui a gente tem o plano z igual a 0, né, que é o próprio plano XY. E aí, vamos ver o que acontece quando a gente chega no caso onde k é menor do que menos c ou k é maior do que c. Então, ó, o k eu tô variando aqui e aí a gente tem o plano z igual a k, que é o que a gente substituiu aqui, ó. A gente tá substituindo z igual a k para ver o que acontece. Então, se k for maior do que 3, o que está acontecendo aqui? Realmente, para k maior do que 3, a gente está indo para fora do elipsoide. Então, não tem intersecção desse plano com o elipsoide. Tá certo que a gente chegou lá algebricamente. Para k maior do que 3, sendo que z é igual a k, a gente não vai ter intersecção. Então, no caso aqui, o k está sendo maior do que o parâmetro c, né? Que é o parâmetro ali do z ao quadrado. E a gente viu que se k for menor do que menos c, a mesma coisa acontece. E de fato, se k for menor do que menos 3 aqui, a gente também não tem intersecção com o elipsoide. Agora, um outro caso que pode acontecer é essa subtração aqui do lado direito ser exatamente igual a zero. O que acontece quando x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é exatamente igual a zero? Bom, para isso acontecer, o único ponto que vai cumprir com a soma de dois termos ao quadrado ser zero é quando x é zero e y também é zero, certo? Então, a gente pelo menos tem um ponto que cumpre com isso aqui, o ponto 0, 0. Então, para isso acontecer, 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado tem que ser igual a zero. Portanto, k ao quadrado sobre c ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, k ao quadrado é igual a c ao quadrado, passando ele para o outro lado. Então, a gente tem que k é igual a mais ou menos c. Ou seja, se k for igual a mais ou menos c, aqui no elipsoide, quando a gente substitui z por k, ó, lembrando que a gente está substituindo z por k, né? A gente vai ter unicamente o ponto onde x é 0 e y é 0. Então, olha só, gente, voltando aqui para o exemplo, quando k é igual a 3, que é exatamente o valor do c aqui nesse elipsoide, o ponto de intersecção é o ponto onde x é 0 e y é 0. E o z é 3, né, porque z é igual a k. E mesma coisa quando k é igual a menos 3. Ó, para k igual a menos 3, a gente também tem uma intersecção onde x é 0 e y é 0, e no caso z é menos 3. Essa é a única intersecção, ó, esse ponto é a única intersecção entre o plano e o elipsoide. Então, gente, a gente já viu quando isso aqui é negativo e quando isso é igual a zero. Agora falta ver o que acontece quando isso é positivo. Então, quando 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado é positivo, o que vai acontecer? Bom, aí a gente está dentro do esperado, né? A soma de dois termos ao quadrado resultar em algo positivo é o que a gente mais espera, assim, né? O que é mais comum de acontecer. Então, gente, considerando que esse termo do lado direito seja um termo positivo, imagina que você tem x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual, sei lá, 5, que é um termo positivo. Essa equação lembra muito a equação de uma elipse, mas para ficar realmente a equação de uma elipse, a gente tem que dividir todo mundo por 5, para aí a gente conseguir visualizar tudo isso igual a 1, né? Porque na equação de uma elipse tem que estar igualado todo mundo a 1. Então, o que eu vou fazer aqui, para a gente simplificar a nossa vida, é chamar P igual 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí eu vou dividir todo mundo por p. Vou dividir aqui por p e aqui por p. Então, no x ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre p vezes a ao quadrado. No y vai ficar y ao quadrado sobre p vezes b ao quadrado. E aqui a gente está dividindo um termo, que é o p, por ele mesmo, e vai ficar igual a 1. Então, gente, chegamos na equação de uma elipse. Uma elipse onde o parâmetro ali do eixo x
é raiz de p vezes a, tudo isso está elevado ao quadrado. O parâmetro do y é raiz de p vezes b, tudo isso elevado ao quadrado, né? E isso vai acontecer sempre que 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado for maior do que zero. Lembra que isso vai acontecer quando k estiver entre menos c e c. Então, ó, a gente estudou o caso para k menor do que menos c ou maior do que c, para k igualzinho mais ou menos c, e agora para k entre menos c e mais c. Então, ó, gente, quando k está entre menos 3 e 3, realmente a gente está formando elipses aqui, certo? E o parâmetro embaixo do x ao quadrado nessa elipse vai ser a raiz quadrada do p, que a gente definiu, vezes o a que a gente já tinha aqui. E para o y é a raiz quadrada de p vezes o b que a gente já tinha aqui. Como o a é maior do que b, ó, 2 é maior do que raiz de 2, naturalmente essa elipse está ao longo do eixo x, certo? Então, ao longo do eixo vermelhinho aqui. Então, para k entre menos 3 e 3, quando o plano z igual a k é um plano onde k está nesse intervalo, a gente tem elipses ao longo do eixo x. Olha só, aqui estão as elipses que a gente tem quando a gente faz planos paralelos ao plano XY para k entre menos 3 e 3. E, gente, repara que quando k está muito próximo de c, isso aqui vai se aproximar muito de 1, né? E, portanto, o p vai se aproximar muito de 0. Ó, pensa comigo, quando k se aproxima muito do denominador, isso vai ficar muito próximo de 1, porque um número sobre ele mesmo dá 1. Então, 1 menos um número muito próximo de 1 está indo para alguma coisa muito próximo de 0. E se esse p está indo para muito próximo de 0, isso quer dizer que a elipse está ficando cada vez menor. E a gente viu isso graficamente também. Quando a gente vai se aproximando de 3 ou de menos 3, a elipse vai ficando pequenininha, né? E aí, gente, a gente pode fazer a mesma coisa aqui na equação do elipsoide, substituindo y igual a uma constante e x igual a uma constante. No x, você vai encontrar algo em função da variação dele em a, então x entre menos a e a, x maior do que a. Para o y, você vai encontrar em relação a b. Então, gente, dá para fazer essa mesma análise que a gente fez, só que agora substituindo y igual a uma constante e x igual a uma constante. E a gente vai encontrar exatamente o mesmo tipo de visualização. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!